Olá, pessoal! Olá, nono ano! Mais uma aula. Bom, não sei de vocês, eu não tô dando conta mais de ficar em casa. Louca pra voltar, louca pra ver vocês, louca pra dar aula, né, na frente de vocês, vendo vocês. Mas enfim, espero que passe rápido essa quarentena, espero que não tenhamos mais muitos dias, muitas semanas assim nessa situação. Mas, enquanto isso não passa, enquanto somos obrigados devido à nossa saúde para a gente poder ficar em casa, vamos continuar com as nossas aulas normalmente por aqui. Na semana passada eu falei sobre a proclamação da República no Brasil, falei sobre a política do encilhamento e falei sobre a Constituição, a primeira Constituição, não a primeira Constituição do Brasil, a primeira Constituição republicana do Brasil, ok? Hoje nós vamos retomar os assuntos da semana passada. Desculpa. Hoje nós vamos retomar os assuntos da semana passada. E depois disso eu vou continuar e vou encerrar esse capítulo B1 para a semana que vem a gente começar o capítulo B2, ok? Então hoje a gente encerra a República da Espada. Meus amores, para a casa do nono ano tem muito. Espero, por favor, que vocês estejam fazendo para casa, que vocês estejam lendo as páginas que eu separo para vocês, porque nessa época é muito importante vocês lerem, vocês verem o vídeo, lerem as páginas que eu separei para vocês e principalmente fazerem os exercícios, porque isso será cobrado de vocês depois, tá bom? Vamos lá. Exercício 8 e 9, página 80. A gente tem essa charge, e a charge, ela destaca a participação popular nesse processo histórico do Brasil. Será que tem uma participação popular na proclamação da República no Brasil? Não. Não teve participação popular na independência do Brasil e também não teve participação popular na República do Brasil. A gente tem aqui em destaque a Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou a República, à noite, na surdina, ali na Câmara dos Deputados. O restante nós temos ali, digamos, principalmente latifundiários, que eram os mais interessados na proclamação da República, eu vou explicar por que nas questões seguintes. E temos aqui alguns militares. Temos populares, temos comerciantes, temos burguesia, temos camponeses, temos escravos? Não temos. Nós só temos aqui Deodoro da Fonseca e alguns poucos participantes de uma elevada de uma elevada posição social, ok? Então vamos lá. Justifique sua resposta indicando os grupos sociais envolvidos no golpe contra a monarquia. A charge ela mostra Marechal Deodoro da Fonseca aqui como protagonista no centro da imagem e não ocorreu a proclamação da República. A inexistência do povo nessa charge, porém nós temos latifundiários e provavelmente também militares, beleza? Então vamos lá, para o número 9. Nessa mesma charge, identifique uma influência destacada na imagem que o movimento republicano brasileiro recebeu. Amores, para que uma influência se a gente pode digitar 3? Primeiro, influência dos Estados Unidos, principalmente de acordo com a Constituição, principalmente de acordo com o liberalismo e principalmente com o ideário federalista. O Brasil ele queria copiar os Estados Unidos no ideário de uma república presidencialista federativa, ou seja, uma república que teria um presidente no comando sobre a união de estados autônomos. Esse, como eu falei no slide anterior, esse era o maior desejo dos latifundiários, terem autonomia nas suas ex-províncias, que a partir do momento viram estados. Então a gente tem, primeiro, vamos lá, uma influência feminina,
presente desde ali da Revolução Francesa, que coloca a mulher como a simbologia, né? A mulher é um símbolo da República, da liberdade. A gente tem um ideal positivista pregado pelos militares, principalmente um ideal positivista que salva o quê? A ciência, a tecnologia, o progresso dentro do país. E a gente também tem o ideário, que é a bandeira dos Estados Unidos. A gente tem o ideário dos Estados Unidos com o princípio federalista que rodeava, que era amado pelos latifundiários. Tranquilo? Bora! Exercício 11 a 15 da página 87. A gente tem essa charge. Essa charge mostra artigos de luxo, um homem olhando esses artigos, mas atenção, casa fundada em 1894. Quer dizer, 1894 a gente está ali no auge da República da Espada. A charge satiriza, o que é satirizar? Faz uma piada. O elevado preço dos produtos de primeira necessidade da população brasileira em decorrência do encilhamento. Primeiro, o que foi o encilhamento? O encilhamento foi uma política econômica, mas essa política econômica ela não nasceu com esse nome. Ela teve esse nome depois que ela acabou. Mas o encilhamento ela foi uma política econômica criada no governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha como principal objetivo, atenção que eu deixei aqui marcadinho para vocês, tinha como objetivo o incentivo à industrialização, que era um ideal positivista, e se baseou na liberação de créditos bancários garantida pelas emissões de moedas destinada ao financiamento de projetos industriais. O que é isso? A partir do momento que os militares eles entraram no poder do Brasil, eles queriam o progresso, ordem e progresso. Esse era o lema dos militares, porque era um lema positivista que os militares abraçaram, um lema positivista do filósofo Augusto Comte. E esse lema, ordem e progresso, significava o quê? Ordem no país e progresso. O progresso era a sua industrialização, a sua mecanização, a sua tecnologia, a sua ciência, ok? Então, o que eles queriam? Eles queriam, com essa política econômica, o objetivo de incentivar a industrialização no Brasil. Porque eles viam o Brasil ainda arcaico, ainda agrário, ainda como café, como o principal e praticamente o único produto de exportação que daria dinheiro ao Brasil. E se baseou na liberação de créditos bancários garantido pela emissão de moedas destinada ao financiamento de projetos industriais. Ok. Qualquer pessoa que quisesse, qualquer homem que quisesse chegar ao banco e falar: eu quero um empréstimo porque eu tenho um negócio para fazer, eu tenho um negócio para construir, eu tenho um negócio para fazer. Ok, quanto que você precisa? R$1.000, R$2.000, R$3.000. Está aqui, meu senhor. Muito obrigado, de nada, vai com Deus. Só que essa liberação desenfreada de moedas acabou com o quê? Com o fracasso desse projeto econômico. Então, o fracasso do projeto governamental, ele deveu-se ao boicote promovido por especuladores ligados ao latifundiário, importadores e investidores estrangeiros, que por meio de empresas fantasmas, chegavam ao banco, pediam dinheiro, mas não tinham empresas coisa nenhuma, empresas fantasmas, inundaram o mercado financeiro de ações de empresas que não existiam. E as consequências foram principalmente inflação, falência das empresas que existiam, das indústrias que ali estavam, que não tinha mais ninguém para comprar seus produtos, e a desconfiança de instituições financeiras que se arrastaram por muitos anos. E esse fracasso dessa política financeira ficou conhecida como encilhamento. Vamos ver a letra B.
Estabeleça uma relação entre a política e o elevado preço dos produtos aqui na charge. Ou seja, essa política econômica e por que os produtos estão tão altos. Lembrando que o encilhamento ele foi feito mais ou menos nessa época, 1894. Por isso que está aqui, casa fundada em 1894. Bom, o elevado preço dos produtos junto com a política, quer dizer o quê? Desvalorização da moeda brasileira, dos réis, que seguiu de uma forte crise de inflação. Ocorrendo, então, a carência de gêneros, ou seja, a carência de produtos primários para a população. Ok? Trabalhando agora, na questão número 12, trabalhando agora com a primeira Constituição Republicana do Brasil. Artigo 1º. A nação brasileira adota como forma de governo, sob regime representativo, uma república federativa, proclamada em 15 de novembro de 1889, e constitui-se por união perpétua e indissolúvel suas antigas províncias, em Estados Unidos do Brasil. Ok. O que essa Constituição, o que esse artigo, quer dizer dentro da Constituição? Que a nação brasileira, agora formada sob regime representativo, forma-se uma república federativa, fazendo das antigas províncias estados. Bom, com base nesse primeiro artigo, explique o que determinava a Constituição de 1891 no que diz respeito à organização do Estado brasileiro, a organização do país brasileiro. Incorpora-se o federalismo, em que os diversos estados que nós temos, que antes eram províncias, agora são estados, estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, agora esses estados nacionais eles tinham uma certa autonomia e determinava prerrogativas, ou seja, determinava alguns assuntos determinados somente para aquele estado, ok? Vamos embora para a questão número 13. Qual que é a relação entre estados e o governo federal segundo a Constituição? De novo, cada estado passa a deter o direito de exercer seus poderes, independente do país. Como, por exemplo, eles podem fazer uma cobrança estadual de impostos, um exemplo de cobrança estadual de imposto. IPTU é municipal. Um exemplo de cobrança de imposto que varia de preço de determinada região. O DPVAT, por exemplo. É um exemplo disso. É uma cobrança de imposto, mas que no estadual ele varia de preço de acordo de estado. Uma outra cobrança de imposto que a gente tem, o problema é que é só IPTU que me vem à mente, IPTU é municipal, mas uma cobrança de imposto que a gente pode dizer, assim, por exemplo, água, luz. Cada estado tem uma empresa, ok? E em cada empresa determina os juros cobrados em cima daquela conta. Isso é um exemplo de autonomia. Ou seja, essa relação de governo federal com o país, com os estados com o governo federal, é que cada estado passa a deter o direito de exercer poderes, como cobrança de impostos. Cada estado tem uma cobrança de imposto diferente, de juros diferente. A própria força policial, existe a Polícia Civil. Este nome é comum em todos os estados, mas cada estado tem a sua. E o fortalecimento da estrutura judicial. Cada estado possui a sua justiça estadual. Cada estado possui a sua, cada estado possui o seu julgamento. Você vai ser julgado em determinado estado, ok? Vamos na 14. No que diz respeito ao direito ao voto, o governo republicano instalado em 1889 modificou alguns critérios. Indique duas mudanças. Primeiro, antes, no Império, o voto ele era censitário, ou seja, ele era masculino,
acima de 21 anos para alfabetizados e que possuíam um recebimento anual. Agora o voto ele não é mais censitário. Agora o voto ele é considerado aberto, ou seja, falado. Ele é um voto considerado direto, você vota diretamente para o executivo. Quem pode votar são somente homens acima de 21 anos alfabetizados, ok? Quanto à sua renda anual, na Constituição não importa mais. Mas o que importa é que você seja alfabetizado e tenha mais de 21 anos. Nisso, quem que votava no Brasil? Uma média entre 3 a 5% da população. Porque a maioria da população ela era analfabeta, que não podia votar. Uma outra parte da população eram as mulheres, que não podiam votar. Clérigos da igreja não podiam votar. Militares também não podiam votar. Ou seja, esse sistema de votação ele ficou enxuto, ok? Homens alfabetizados acima de 21 anos, voto aberto, voto direto, isso é chamado de voto universal. Mas quem pode votar? Praticamente ninguém, quase ninguém era alfabetizado no Brasil. Quase nenhum homem era alfabetizado no Brasil. Tínhamos muito clérigos, a maioria analfabeta, as mulheres não podiam votar, os militares não podiam votar. Então vamos lá. Nessa Constituição de 1891, o direito do voto feminino tinha sido reivindicado. Reivindicado quer dizer, esse direito do voto feminino, ele tinha sido, ele foi negado e perguntou-se por que ele foi negado, sendo que ele pode existir, ok? Na sessão do dia 12 de janeiro de 1891, o deputado Moniz Freire lastima a recusa do voto para os religiosos das ordens monástica e analfabetos. Quer dizer, aqui o texto já mostra três grupos que não podem votar: mulheres, religiosos e analfabetos. Contudo, a respeito do voto feminino, considera a ideia imoral e anárquica, entre aspas, porque no dia em que convertêssemos em lei pelo voto no Congresso, teríamos decretado a dissolução da família brasileira. Fecha aspas. O voto feminino, de fato, não foi aprovado pela Constituinte, não foi aprovado quando fizeram a Constituição. Entretanto, na Constituição de 1891, a mulher não estava nominalmente excluída ao voto. O que esse texto quer dizer? A mulher, ela não pode votar. O voto feminino, ele é uma ideia imoral e anárquica. Por quê? Quando a mulher puder votar, nós não teremos família mais. Isso quer dizer o quê? Que a mulher, ela tem o papel de cuidar da família. Ela não tem o papel de participar da política, porque a votação é uma forma que todos nós temos de participar da política. Esse direito à votação é um direito que temos de participar da política. A mulher, a partir do momento, fala-se aqui, a mulher, a partir do momento que participar da política, que tiver o direito de voto, haverá a dissolução, vai se desfazer a família brasileira. Por quê? A mulher, ela é responsável pela manutenção da família brasileira. Letra A. Cite o que a Constituição de 1891 determinava quanto à participação das mulheres e dos analfabetos nas eleições. A mulher, ela não fazia parte do grupo social, não formalmente. Por quê? A mulher, ela se encontrava de uma certa forma no grupo social submissa, que ela não era nem mesmo citada. Por quê? Ela era considerada aquela mulher que cuidava da família. Então, dessa forma, como ela era formalmente excluída dos grupos sociais, ela era ignorada do sistema eleitoral. Por quê? A sociedade brasileira, naquela época, finais do século XIX, ela era uma sociedade machista,
e patriarcal, ou seja, quem comandavam eram os homens. As mulheres, elas eram encarregadas de comandar apenas a família. Vamos lá. E na letra B? Na Primeira República, o que justificava a mulher de não participar das eleições? Faço uma crítica a essa justificativa. Eu coloquei aqui uma resposta pessoal. Porque o fato da mulher não participar das eleições é o que está aqui na letra A. Ela não era formalmente ligada a um grupo social, ela era ignorada pelo sistema eleitoral, era considerada, porque a sociedade naquela época, ela era considerada machista e patriarcal. Qual que é a crítica a essa justificativa? O que você pode dizer quando, por que nos finais do século XX a gente ainda tem uma sociedade machista? Sendo que, início do século XXI, já há duas décadas do século XXI, a gente ainda fala que temos muitas pessoas, muitas mulheres falam que ainda temos uma sociedade machista, apesar de que as mulheres agora participam não somente das eleições, mas participam diretamente da política, dentro das casas, dentro das assembleias, dos senados, etc. Mas ainda somos considerados uma sociedade machista. Então, é essa crítica que eu quero que vocês façam, ok? Por isso que eu coloquei aqui resposta pessoal. Amores, página 92, exercício 3 e 5. Vamos lá no exercício 3. Analise essa bandeira, essa imagem. Essa imagem aqui foi a primeira bandeira elaborada, oficial do Brasil, utilizada durante 4 dias após a proclamação da República. Lembra a bandeira de algum país? Sim, Estados Unidos, só que com cores diferentes. Identifique o país que influenciou nitidamente a elaboração dessa bandeira. Estados Unidos. Além da bandeira, qual outro aspecto que esse país influenciou na Primeira República do Brasil? O federalismo e o liberalismo. O federalismo, autonomia dos estados. Liberalismo, liberdade. Liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade de imprensa. Liberdade de fala, liberdade nas ruas, ok? Mais uma. Exercício 5. Tem essa charge aqui, que aqui tem este homem, que representa o Estado, e este grupo, que representa a Igreja. Considerando a relação estabelecida no governo provisório de 2 anos, entre 1889 e 1891, entre Estado e Igreja, explique uma medida determinada nesse contexto que justifique a temática dessa charge. O Estado se separou da Igreja. Agora, o Estado, a gente chama que é um Estado laico. Por quê? No Império, o Brasil, ele era considerado católico. Ele era um país católico. Agora, o Brasil, após a proclamação da República, imediatamente após a proclamação da República, o Brasil ele é considerado laico e oficialmente colocado essa característica na Constituição. E o que é o Brasil laico? É que todas as religiões elas têm a mesma importância, nenhuma se sobrepõe à outra. O Brasil, todas as religiões no Brasil possuem a mesma importância. Então, o Brasil, ele passava a ser um Estado laico. Antes, o que valia? Você casar na igreja, você ser batizado na igreja, você receber a extrema-unção da igreja. Agora, com a Constituição, o que vale? Você se casar com registro civil, você nascer e ter o seu registro civil, você morrer e ter o seu óbito civil. Tudo desvinculado da igreja, tudo ligado ao Estado. Amores, agora a gente vai para a última parte desse capítulo B1, que agora é o governo constitucional de Teodoro da Fonseca. Bom, desde a criação da República em 1889 até 1891, a gente teve um governo provisório. Agora a gente tem um governo constitucional, ou seja, um governo votado na Assembleia Constituinte, em que torna o Marechal Deodoro da Fonseca
formalmente presidente da República, da Primeira República Brasileira, e Floriano Peixoto, outro militar, vice de Teodoro. Então vamos lá. Após promulgada a Constituição, a Assembleia Constituinte deveria escolher os ocupantes dos cargos máximo do Executivo. Executivo é presidência. Diante dessa vitória, a eleição do vice-presidente Floriano Peixoto deu início ao governo formal de Deodoro da Fonseca, que foi marcado por uma oposição no Congresso Nacional. Bom, exemplo disso foi quando este governante, Deodoro da Fonseca, determinou, após ser eleito, o afastamento dos presidentes de Estado, que a gente conhece como governadores, que defenderam outra chapa na eleição. Quer dizer, na eleição em 1891 nós tivemos duas chapas. Uma que ia contra todos os ideais colocados no Brasil, a partir da proclamação da República, a segunda de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, a partir do momento que ele ganhou, juntamente com seu vice Floriano Peixoto, ele determinou o afastamento de todos os governadores que defenderam essa chapa que era contra Deodoro da Fonseca. Muitos acusaram Deodoro da Fonseca de autoritário, de tomar para si o poder moderador que tinha o império, ou seja, aquele poder absoluto para ele. Dessa forma, ele se tornou impopular, ele não se tornou muito querido no Brasil mais. Então, a sua impopularidade cresceu ainda mais. Por quê? Quando ele era presidente provisório, ele teve o encilhamento que deu inflação no Brasil, atingindo a população urbana que não tinha o que comer, não tinha como comprar o que comer, não tinha como comprar as suas necessidades primárias. Então, Deodoro da Fonseca, com a crise do encilhamento, ele já ficou impopular. Agora, quando ele afastou os presidentes de Estado que defendeu a outra chapa da eleição, ele se tornou praticamente odiado. Bom, a grande tensão entre as duas esferas do poder, Deodoro da Fonseca e a sua oposição, foram poucos meses depois da eleição de Deodoro. O Congresso Nacional buscou limitar o poder de Deodoro da Fonseca, do presidente, propondo a lei de responsabilidade, que além da limitação do seu poder, abria possibilidade de afastá-lo do poder caso descumprisse normas constitucionais. Ou seja, Deodoro fez a Constituição, mas colocou uma crise inflacionária no Brasil. Foi eleito, porém, ele impôs o afastamento de diversas pessoas por não o apoiarem. Quer dizer, a Assembleia com medo dele, o Congresso Nacional com medo dele, o que foi? O que fez? Limitou o seu poder. Colocou a lei de responsabilidade, limitando o seu poder, e até mesmo poderia afastá-lo da presidência da República. Os deputados que aprovaram essa lei, mesmo após o veto, os deputados aprovaram a lei mesmo após esse veto presidencial. Diante dessa medida, Deodoro acabou assumindo uma postura autoritária, dizendo não poder por mais tempo suportar o Congresso. Ou seja, a partir do momento que o Congresso fez a lei de responsabilidade, ele vetou essa lei de responsabilidade e disse: não suporto mais o Congresso, ou seja, não suporto mais aqueles que têm que me ajudar a trabalhar. Então, ele dissolveu, ele desfez esse Congresso e mandou prender todos os líderes de sua oposição e se colocou como autoritário, como extremamente autoritário dentro do poder executivo. Porém, esse não foi o único problema que Deodoro da Fonseca arrumou. Esse daqui é Deodoro da Fonseca. A reação da oposição, ela veio depois, liderada por paulistas, com o apoio do próprio vice-presidente, esse daqui, Floriano Peixoto, e uma ala do Exército da Marinha. E essa oposição paulista, do vice-presidente e mais do Exército da Marinha, se rebelou como Revolta da Armada.
que fez a revolta da Armada? Não suportando as pressões diante da possibilidade de uma guerra civil, Deodoro da Fonseca ele acabou renunciando, ele não aguentou essa pressão do seu próprio vice-presidente, de toda a Marinha e mais dos paulistas, que era onde o estado que mais tinha força no Brasil, que mais tinha força, que mais dava força para ele, era onde se localizavam os latifundiários mais fortes, mais ricos. Dessa forma, não aguentando a pressão, Marechal Floriano Peixoto herdou um governo de Deodoro da Fonseca, que renunciou, mas herdou um governo em crise econômica, política e social. Bom, dessa forma, Floriano Peixoto ele buscou desenvolver uma política econômica financeira que visasse o controle da especulação e da inflação, resultantes do encilhamento. Então, a República, ela não estava pacificada, ela não estava consolidada. O Brasil de 1891 entre 1894 era um Brasil de inflação, era um Brasil arcaico, era um Brasil militar, era um Brasil confuso politicamente, né? Porque tinha opositores, seus opositores tinham ideais, mas esses ideais contradiziam o presidente precisava procurar forças, ou seja, era uma política muito confusa. E o social ainda estava a mesma coisa que na época do Império. A gente tinha os grandes latifundiários, que eram as pessoas que tinham dinheiro no país, o café como principal produto de exportação, os ex-escravos, né, que se tornaram marginalizados da sociedade, a sociedade não mudou muito, ou seja, o Brasil não estava em uma boa situação. Enquanto isso, no sul do Brasil, a situação está mais tensa ainda. No sul do Brasil, desde a Farroupilha, no século XVIII, mais ou menos, início do XIX, na verdade, o Rio Grande do Sul ele sempre quis se separar do Brasil. E o Rio Grande do Sul, até hoje, ele possui ideais para poder se separar do Brasil. Até hoje, existem pessoas que querem se separar do Brasil. No sul do Brasil, então, como a gente já tinha esses ideais, ela se tornou ainda mais tensa. Por quê? As disputas políticas acerca do projeto republicano e pelo poder se intensificaram. Ocorreram lutas entre dois grupos, duas principais facções políticas naquele momento. De um lado estavam os defensores do ideal positivista, ou seja, de um lado estavam os defensores do militarismo e da forte centralização do Estado, que era o Partido Republicano Rio-Grandense. Liderado pelo presidente do Rio Grande do Sul, quer dizer, o governador do Rio Grande do Sul, Júlio Castilhos. Eles contavam, Júlio Castilhos, junto com o Rio Grande do Sul, contava com o apoio de Floriano Peixoto. Ok. Do outro lado, estava o Partido Federalista, defensor de um projeto liberal e descentralizador do presidente. E esse grupo eram chamados de maragotos, como está aqui na foto. Esses aqui eram os maragotos, eram do Partido Federalista, de um projeto de liberdade econômica, liberdade política, liberdade social e descentralizador do presidente da República, já que o presidente, naquele momento, ele estava como centro autoritário, desde a renúncia de Deodoro da Fonseca. Bom, as disputas no Sul assumiram uma feição de guerra civil. O que é guerra civil? Dois grupos brasileiros, um contra outro. E chamaram de Revolução Federalista, a partir de 1893, quando as forças federalistas pegaram em armas contra o governo, chegando a ocupar os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As tropas federalistas elas foram derrotadas pela tropa federal. Só que a guerra ela teve um saldo de morte de mais de 5.000 pessoas. Ou seja, a gente acha que a proclamação da República é um ato que todo mundo quer, que todo mundo queria naquele momento. Sim,
porém com ideais diferentes, principalmente a partir do momento que militares se tornaram autoritários no Brasil na Primeira República, na República da Espada. Bom, o primeiro mandato presidencial deveria terminar em 15 de novembro de 1894. Aqui, nessa data, a gente deveria ter eleições livres, diretas, ou seja, o voto aberto, o voto universal de homens acima de 21 anos alfabetizados. Quando Deodoro da Fonseca renunciou, ficou a cargo, então, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ele deveria assumir por 3 meses e então ter novas eleições. Mas o que o Floriano Peixoto fez? Vou exercer até o fim. Vou exercer o meu cargo, o meu poder até o fim. Isso era inconstitucional, ou seja, isso era contra a Constituição. Insatisfeitos com essa decisão, oficialmente a Marinha se revoltou, exigiu imediata normalização da Constituição do país. Os rebeldes ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época, e Floriano Peixoto determinou uma violenta repressão contra o movimento. Dessa forma, Floriano Peixoto ganhou, ficou conhecido como Revolta da Armada, e ele ficou conhecido como o Consolidor da República e também como Marechal de Ferro, ou seja, ninguém vai contra ele. Ele é um militar, ele é um marechal, que ninguém vai contra ele, ok? Amores, terminamos nossa aula da semana. Peço, por favor, que leiam as páginas que eu marquei para vocês. Façam os exercícios que eu marquei para vocês. Na semana que vem, eu vou colocar como para casa ainda algumas questões de testes para vocês fazerem desse capítulo B1, mas a gente continua com o capítulo, a gente inicia, né? A gente dá continuidade às nossas aulas com o capítulo B2. O capítulo B2 ele é extremamente grande e extremamente peculiar, com muitas características. Então, tenham muita atenção, na verdade, atenção redobrada a esse capítulo. Precisando de mim, tá aqui meu e-mail. Reclamações, sugestões, dúvidas, só mandar uma mensagem para a Nathalie que ela me envia na hora, ok? Beijo para vocês, com muitas saudades. Tchau!